Boa noite, professor. Aqui é o Gabriel Carvalho de Souza, da turma Alt 162. É, eu estou aqui para realizar o trabalho que o senhor passou para a gente. E eu já tinha feito o trabalho, mas a forma que eu coloquei para gravar acabou que não gravou e eu fiquei falando sozinho sem saber. E aí, nesse trabalho que eu fiz, eu preenchi pelo Forms. Mas como eu preenchi pelo Forms e enviei para você no final do trabalho achando que estava pronto, é, eu acabei não tendo acesso mais a ele. E por isso eu estou fazendo por aqui, ó, pelo questionário de exemplo que o senhor usou aqui. Mas eu acho que não tem problema, eu vou conseguir explicar direitinho para você. E é isso. É, bom, começando aqui pelas questões discursivas, né, da parte de paquímetro. Vou começar aqui pela primeira questão. Vou ler aqui. A medição é o processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Por se tratar de um processo experimental, existem diversos elementos que devem ser considerados na medição. Explique pelo menos dois e como cada um deles interfere na medição, né? Então, eu escrevi essa, essa questão e passei aqui para notas do celular, porque eu não estou conseguindo utilizar meu computador, ele não está funcionando, mas é isso. Aí eu vou ler aqui para o senhor a resposta que eu dei, que eu interpretei aqui dessa questão. Na metrologia existem muitos elementos diferentes que são presentes e necessários na realização de uma medição. Dentre esses elementos, podemos destacar primeiramente o mensurando. E aí eu escolhi um dos elementos, né, que, que são importantes para a metrologia. É, Aí o mensurando, eu vou continuar explicando aqui. No geral, a palavra mensurando faz referência a uma grandeza que se pretende medir. Quando uma medição é realizada, existem condições que podem alterar o que está sendo medido, o mensurando no caso. Essas condições que podem provocar alterações são chamadas de grandezas de influência e são importantíssimas quando se trata do mensurando. Aí agora eu vou falar um pouco sobre outro elemento que são as condições ambientais. A metrologia é uma ciência que busca fazer medições para garantir a qualidade e eficiência de produtos e serviços. Existem diversos fatores que podem interferir na medição e que devem ser controlados, como a temperatura, poeira, vibração, umidade e outras condições ambientais. Então, essas condições ambientais que eu citei aqui, é, as condições ambientais na metrologia são exatamente isso que eu citei aqui. A mudança da temperatura, né? A poeira que pode estar no local, vibração, umidade. Tudo isso pode interferir quando a pessoa vai fazer uma medição no laboratório, por exemplo. E isso tem que ser controlado porque é, a eficiência e qualidade dos produtos depende mesmo dessas medições. Bom, essa primeira questão foi isso. Vou ler a segunda questão aqui para poder responder. O paquímetro é um instrumento de medição linear capaz de dividir 1 milímetro em 10, 20 até 50 vezes. Explique como esse equipamento pode obter tal resolução, desancando o seu princípio de funcionamento. Então, essa questão aqui ficou mais curtinha, mas eu consegui explicar direitinho. Bom, o paquímetro é um instrumento de medição que contém uma escala graduada, que é aquela escala principal, fixa, né? Junto de uma peça chamada nônio, que é a móvel, que fica em cima ou embaixo, depende da escala, né? O nônio desliza sobre a escala graduada. Essa peça, o nônio, divide a escala em mais vezes, podendo fazer diversas divisões dentro de uma só escala. Então, essa escala principal, a fixa, né, graduada, ela
contém contém certas divisões, né? De acordo com de acordo com o não veio a palavra. Ela é dividida em vários pedaços, de acordo se ela for em polegadas ou, ou em milímetros, né? E a gente tem o nônio. O nônio é uma peça que desliza sobre ela e, e pode fazer uma medição de um objeto. E esse nônio, ele divide cada pedacinho dessa escala graduada em, em mais pedaços. Ela divide em mais vezes. Dessa forma, a gente pode dividir 1 milímetro em 10, 20, 50 vezes, como foi dito no enunciado. Bom, agora a gente tem aqui essa questão sobre as partes constituintes, né, do paquímetro. E, bom, eu vou falando aqui. Não vai ter como eu marcar aqui, porque não tem como marcar mesmo. Mas eu vou estar falando aqui sobre. Falando sobre, não, falando qual número que pertence a cada nome, né? Bom, eu vou começar de cima mesmo e vou descendo. O bico móvel. É, o bico móvel, no caso aqui, vai ser o número 10, que é essa parte onde a gente encaixa o objeto, né, para a ser medido. E ele é móvel porque, tá vendo, ele tá ligado ao nônio, o nônio de baixo, como você pode ver. E esse nônio desliza, né, sobre do, toda a parte da escala graduada fixa ali. Esse é o bico móvel, o 10. O bico fixo vai ser o 7, tá vendo? Que é a mesma coisa que o 10, só que ele tá preso à escala fixa, né? Aquela escala graduada de origem ali. Então ele não se mexe, ele é o bico fixo. O nônio em milímetro, é, nônio milimétrico, né? Ou em milímetro, ele vai ser o nosso número 11, que é o nônio de baixo, como você pode ver aqui. Ele vai dividir o ele vai dividir a nossa escala fixa em milímetros, né? Em partes de milímetros, né? O nônio em polegada, o nosso nônio em polegada vai ser o nosso número 3, aqui, ó, como você pode ver, que é o nônio de cima, como você pode ver. É a mesma coisa basicamente do milimétrico, só que ele vai estar fazendo essas divisões em polegadas, né? Aí agora vamos falar sobre a escala fixa em milímetros, não é isso? Escala fixa em milímetros. Aqui vai ser o número 13, que é essa escala fixa que eu havia falado, que o nônio vai deslizar por cima dela, certo? É, vamos lá continuar. Haste de profundidade vai ser o nosso número 14. Você pode ver essa hastezinha aqui que vai estar bem no fundinho ali do nosso instrumento, certo? Agora vamos pro impulsor. Impulsor vai ser o nosso número 12 aqui, ó. Como você pode ver essa partezinha mais arredondada aqui, perto ali do nônio milimétrico. A gente falou do impulsor, agora vamos falar do encosto fixo. Bom, o encosto fixo vai ser o nosso número 8 aqui, ó, como você pode ver. Que é essa parte. É igual eu falei do bico fixo, ele vai estar nessa parte fixa, que não mexe do nosso instrumento. Encosto fixo, orelha fixa. Aí, orelha fixa, a gente está falando daqui de cima, ó, do número 1, certo? Porque é essa parte da orelha do nosso instrumento, mas ele é da parte fixa, como você pode ver. Aí, depois da orelha fixa, falou do encosto. Tá, é porque já tinha falado do encosto fixo. Mas aí deve estar falando do encosto móvel. Encosto móvel, tá aqui embaixo. Estamos falando do encosto móvel. Nosso encosto móvel vai ser o nosso número 9 aqui, ó.
Ao contrário do 8, né? Que esse daqui vai estar deslizando junto do nônio. Quando o nônio for fazer uma medição, ele vai acompanhar aqui, né? Deslizando para o lado. Seria chamado de encosto móvel. O nosso cursor vai ser o número 5. Aqui a gente tem o cursor, né? Essa parte que desliza toda sobre a parte fixa que a gente tem. Depois do cursor, a gente tem a escala fixa em polegada, certo? A nossa escala fixa em polegada vai ser o nosso número 6. E a escala fixa aqui, ó. Aqui a parte de cima da escala fixa está dividida em polegadas. Então a gente sabe que essa é a escala fixa em polegadas. A trava vai ser o nosso número 4, essa travinha aqui de cima, ó. Essa travinha é o número 4, a trava. E orelha móvel, a gente está falando daqui de novo, ó. O da orelha, só que é do número 2, que é essa que mexe, né, junto quando vai fazer a medição no sistema. Essa é a orelha móvel. Pronto, eu falei de todos os itens do nosso paquímetro e eu acho que é isso. Agora vamos continuar aqui para as nossas medições, né? Que agora a gente realmente vai fazer os cálculos aqui e tudo. Aqui a gente tem um paquímetro nessa situação, essa primeira situação aqui, né? A gente tem um paquímetro e um paquímetro milimétrico, em milímetros ele mesmo. Ele é o mais facinho mesmo de identificar, de tirar o resultado mesmo, né? Após a medição. Bom, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai observar onde que o zero parou, o zero do nônio. O nônio é essa parte móvel, certo? A gente vai observar onde que o zero do nônio parou. Ele parou depois do 55. Ele não passou do 56, então a gente vai considerar como 55. 55, o quê? Aí a gente vai olhar onde ele encaixa, onde o tracinho encaixa com o tracinho do nônio, encaixa com o tracinho da parte fixa. Que aqui no caso foi no 52, né? Então, vamos lá. Então, só que essa parte aqui parou no 52. Só que ela vai ser 0,52. Porque essa escala é dividida, né? Então, a gente vai ter... Ó, eu vou passar aqui para os meus cálculos que eu tenho aqui, que eu fiz no caderno. E consegui passar aqui para o celular. Então, a gente obteve 55,52 milímetros, como eu havia dito. É bem tranquilo, né, essa resolução. Aí, aqui, ele está pedindo em todas as ele está pedindo para a gente transformar de milímetro para polegada fracionária e polegada milesimal. Então eu passei primeiro de milímetro para polegada milesimal. Aí é só a gente pegar o valor em milímetros e dividir por 25,4 que a gente obtém o resultado. 2,186 em polegada milesimal. E depois disso, a gente pega o resultado em milímetros. Ó, a gente tem um macetinho aqui para resolver para passar de polegada de milímetros para polegada fracionária. A gente tem um macetinho. Primeiro a gente tem que transformar para polegada milesimal. A gente pega o valor de polegada milesimal aqui, como você pode ver, multiplica por um dos divisores da polegada fracionária, que são 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Geralmente eu coloco 128, mas tem alguns casos que dá para pôr menor, certo? Porque se você colocar 128, consequentemente, você vai ter que ficar simplificando, certo? Depois que você obter a fração. Então, vamos lá. Aí você pega aqui, aí você coloca, você pega o valor em polegada milesimal, multiplica por esse divisor, né, da polegada fracionária, no caso aqui eu coloquei o 16, e divide por ele também.
Aí aqui deu 35 o resultado aproximadamente daquela multiplicação sobre 16, certo? Só que não existe, né, esse valor aqui com a parte de cima maior do que o denominador. Não pode existir 35 sobre 16. Então a gente tem que fazer um outro macete, que a gente multiplica o denominador por um número para chegar próximo do numerador. Então eu multipliquei por 2, chegou a 32, bem próximo do 35. Aí a gente pode subtrair o 35 do 32, que resulta em 3. Então a gente coloca o 3 sobre 16 e o número que a gente multiplicou, o 16, que é o 2, a gente coloca como número inteiro aqui, que vai ficar 2 polegadas inteiras no caso. 2 polegadas inteiras e 3/16 de polegada fracionária. É isso. Essa foi a questão 1. Agora eu vou passar para 2. Agora vamos para 2 aqui. Aqui, segunda questão. Isso daqui é um paquímetro na escala de polegada fracionária, certo? E aí é um pouquinho diferente. A gente tem uma formulazinha para esse paquímetro, certo? Essa formulazinha no caso vai ser, a gente pega a posição do nônio antes do zero do nônio, a gente pega a posição da escala fixa, certo? Então aqui a gente tem, ó, você pode ver é, que a gente tem uma polegada inteira. Então você pode ver que a gente tem uma polegada inteira aqui. Então a gente vai separar que a gente vai ter que ter essa uma polegada inteira. E aí, além disso, a gente vai pegar o valor que deu aqui depois do nônio, antes do nônio, certo? Que no caso aqui, depois do 1, a gente tem 2 tracinhos. Então a gente pega esse 2 e multiplica por 8 sobre 128. Depois a gente soma pela coincidência do nônio, que no caso aqui foi o 2 também, ó. O 2 do nônio, 2. O segundo tracinho do nônio coincidiu com a escala fixa. E bota sobre 128. Vou mostrar aqui para ficar mais fácil de entender. Vai ficar 1 inteiro, que eu falei. Aí o 2 da escala fixa vezes 8 sobre 128, mais o 2 do nônio sobre 128. E a gente vai fazer essa conta. Aí vamos colocar 1 inteiro aqui, separadinho, e vai ficar 18 sobre 128. Aí com isso a gente consegue simplificar por 2, né? E a gente resulta nisso daqui. 1 é uma polegada inteira, 9,64 avos em polegada fracionária, que tá isso aí. Aí a gente, para passar de polegada fracionária para milímetros, tem um outro macetezinho aqui. Isso quando tem uma polegada inteira, tá vendo? 1, 2, 3, quanto for. A gente pode usar esse macetezinho aqui. Você pega o 64 e você multiplica pelo valor inteiro. E soma com o numerador ali de cima. Aí vai ficar 64 vezes 1 mais 9. E depois você pega isso tudo e multiplica por 25,4. É um valor que a gente vai usar bastante, o 25,4. E bota sobre o 64, o próprio 64, que é o denominador daqui. E a gente, depois de fazer essas contas, a gente consegue resultar nisso daqui, ó, no 28,97 milímetros. Professor, todos esses cálculos que eu tô fazendo, eu enviei tudo lá no Google Forms. É porque eu achei que eu tava gravando outro vídeo, mas eu não tava. Eu acabei enviando tudo no final do vídeo. Se o senhor conferir lá, você vai ver que tá tudo certinho, tudo do jeito que eu tô explicando aqui, certo? Vamos lá. Para a gente transformar de milímetro para polegada milesimal, basta a gente pegar o valor de milímetros e dividir por 25,4. De novo, o 25,4 aparecendo. Vai dar 1,141 inches, né? Que é o valor de... É polegada em inglês, no caso, né? É inches. Aí a gente coloca esse símbolozinho, entendeu? É isso. Vamos para a questão 3. Explicado essas duas aí, vamos para 3. A 3. A 3 é um exemplo diferente de paquímetro. A gente trabalhou agora 2 exemplos, agora é o terceiro. Esse daqui é só esses 3 exemplos que tem de paquímetro. Esse é uma escala
de polegada milesimal, certo? É um pouquinho diferente deles também, mas nada extraordinário. Vamos lá, esse tem um macetezinho diferente. A gente tem que pegar primeiro, ó, a gente pega primeiro a posição antes do zero aqui da escala fixa, né? A gente olhou aqui o nônio, certo? O zero do nônio está antes do zero de 0 polegadas. Ele não passou de 1 polegada, então vai ser 0 polegadas. Vai ser 0, alguma coisa. A gente vai descobrir o que é esse alguma coisa. Então, aqui, como ele é milesimal, a gente vai trabalhar assim, ó. O zero do nônio, primeiro eu vou explicar aqui, ó. Cada tracinho desse daqui, ó, 1, 2, 3. Tem 3 tracinhos entre cada um, como você pode ver. Cada tracinho vale 0,025. Vale 0,025 cada um. Então, por exemplo, o zero do nônio aqui parou depois do segundo tracinho, depois do 2. O 2, o 1, o 2, o 3, por exemplo, o 4, o 5 e assim em diante. Como parou depois do 2, o 2 vai ser 0,2. Só que o 0,2 tem que somar com cada tracinho desse que passou o nônio. Ó. Passou 2 tracinhos depois do 2. Se cada um é 0,025, a gente vai ter 0,05. Somando os dois, certo? Então, a gente vai ter 0,2 mais 0,05. E aí, depois disso, a gente tem que observar onde que encontrou, né? Onde que teve o encontro, a coincidência, né, do nônio com a escala fixa. E no caso aqui foi o 10. E aí esse 10 não vai ser 10. A gente vai somar, vai ser 0,010, já que é milimétrico, né? Então, vamos lá para como eu resolvi aqui. Questão 3. 0, né, que ele não passou nem de 1 polegada. Aí vai ser 0,250, que eu já somei, né? O 0,2 com o 0,05, mais o 0,010, que resulta em 0,260 inches, que é a polegada milesimal. Depois, para passar para milímetros, basta a gente multiplicar por 25,4, resultado em milímetros. Para a gente descobrir em polegada fracionária, tem que usar aquele macete de novo do 128, ou da divisão, né, da polegada fracionária. No caso aqui eu usei 128, você pega o valor em polegada milesimal, multiplica por 128 sobre 128. Esse resultado a gente obteve mais ou menos, aproximadamente, né, 33 sobre 128 inches. Bom, essa foi a terceira questão e a gente já demonstrou aí os 3 tipos de paquímetro que a gente tem. Por isso agora eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar tão longo. Porque eu já expliquei basicamente como funciona, como a gente descobre, né, cada paquímetro. Então, vamos aqui para o quarto exemplo, eu acredito que seja o quarto. O quarto exemplo aqui, esse daqui é em milímetros, certo? Como você pode ver, é aquele mais facinho que a gente fez primeiro. Como você pode ver, o zero do nônio, ele passou um pouquinho, ó, 90, 91, 92, 93, 94. Ele conseguiu passar do 94. Então a gente vai marcar 94. 94, o quê? Onde que está a coincidência do nônio com a escala fixa? No 1. Então o 1 vai ser 0,1, já que é em milímetros, certo? Então a gente vai somar o 94,1, porque a gente vai somar com 0,1. Isso tudo em milímetros, certo? Eu vou passar aqui para o exercício para você poder observar. E é isso. Aí o resultado direitinho. Aí para a gente obter em polegada milesimal, a gente divide por 25,4. E para obter em polegada fracionária, a gente pega o valor em milesimal, multiplica. Ó, eu usei outro denominador aqui. Agora eu usei o 64. Você pode trabalhar com os números diferentes, dependendo do resultado, certo? Eu usei o 64, aí eu fiz aquele esquema de multiplicar por 3 aqui, que aí eu subtraí do resultado de cima, da multiplicação,
que resultou em 45. E como eu usei o 3 inteiros aqui. Então, 3 polegadas, 45 sobre 64 polegadas fracionárias, certo? Agora vamos para a quinta questão. A próxima aqui, vamos lá. Esse daqui também é um paquímetro em milímetros, certo? A gente tem que observar aqui o zero do nônio. O zero do nônio pegou o quê? O 10, o 11, o 12 e o 13. Então a gente vai botar 13. 13, o quê? A coincidência aqui. Então vamos pegar a coincidência, que vai ser... A coincidência vai ser o quê? 5. Zero, no caso aqui 5 do nônio, mas aí a gente vai caracterizar como 0,5, já que é em milímetros. Vamos lá para o nosso resultado aqui, 13,5 milímetros. Divide por 25,4 para descobrir em polegada milimétrica. Depois faz o nosso macetinho aqui, pega em milimétrico, multiplica por 128 sobre 128. No caso aqui eu usei 128, como você pode ver. 128 vai ser muito útil na maioria das vezes, porque tem uns resultados que a gente não pode saber muito bem, aí é só ir simplificando. Então 68 ficou 68 sobre 128, simplificado resultou em 17 sobre 32 polegada fracionária aí. Vamos para o sexto exemplo. Próximo aqui. Esse daqui é outro em milímetros. Vamos trabalhar outro em milímetros aqui. Como você pode ver, passou do 15, mas não... ele travou certinho no 16, como você pode ver. Ele passou até um pouquinho do 16. Então a gente vai colocar o 16. 16, o quê? A coincidência aqui, ó, ficou no primeiro tracinho. Como aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, e só no quinto tracinho que muda para 1, a gente anda de 2 em 2, certo? Então aqui vai ser 2. Aí, como travou no 2, a gente vai colocar 0,02, certo? Porque a gente está em milímetros. Aí vamos resultar em 16,02. Resultado aqui em milímetros, certo? Para descobrir em polegada milesimal, divide por 25,4. Polegada milesimal, a gente multiplica por 128 sobre 128, a gente consegue em polegada fracionária, e tranquilo. Resultado bem tranquilo aí. Aproximadamente 81 sobre 128. Agora, se a gente for para a questão 7, vamos lá. Questão 7 aqui. Isso daqui é em polegada milesimal, certo? Você pode observar. Ele não passou o zero, ó, tá muito antes de uma polegada, então ele não tem uma polegada. Então a gente já descarta, não bota 1, bota 0 lá, vai ficar 0, alguma coisa. O zero do nônio está antes aqui, ó, do segundo tracinho. E aí eu falei que cada tracinho desses três, anda de 0,025, certo? Então, como ele andou 2, a gente tem 0,05. E aí a gente vê a coincidência, que é aqui no 14, certo? Um antes do 15 aqui, a coincidência, de boa. Aí, só que aí, como é em milímetros, vai ser 0,014. Pra gente somar com aquele 0,05. E aí a gente vai obter o resultado aqui, ó, o zero, que ele nem passou de uma polegada, 0,05, 0,014. A gente obtém esse resultado aqui, 0,064 polegada milesimal. Aí, para a gente transformar para milímetros, a gente multiplica por 25,4. Depois usa o mesmo macete. Pega em polegada milesimal, multiplica por 128 sobre 128. A gente consegue 8 sobre 128, que, simplificando, vai dar um valor aí interessante, o 1 sobre 16, polegada fracionária aí. Agora vamos para a questão 8, certo? Vamos lá para a próxima questão. Essa daqui em polegada fracionária, como você pode ver. O zero do nônio aqui em cima, ó, ele não passou nem do primeiro tracinho. Ele ficou no zero ali, certo?
Ele ficou um pouquinho depois do zero. Então, para usar na nossa fórmula, aquela fórmula que multiplica por 8 sobre 128 mais coincidência sobre 128, vai ser zero vezes 8, porque aqui o nônio não passou nem do primeiro, ele ficou no zero. Então vai ser zero vezes 8 sobre 128. Coincidência do nônio, onde que ficou no nônio? O 4 que coincidiu aqui. Então vai ser 4 sobre 128, somando com aquele zero vezes 8 sobre 128. Vou mostrar aqui. Bom, aqui questão 8. Ah lá, 0 vezes 8 sobre 128 mais 4, ou 4, né? Que do nônio, sobre 128. Aí vamos ficar com 4 sobre 128, que simplificando dá 1 sobre 32. 1 sobre 32, para a gente transformar para milímetros, só a gente pegar o 1 sobre 32 e fazer essa divisão, né? A gente vai chegar a 0,031. Com essa divisão, a gente multiplica por 25,4, que vai dar o 0,79, que é em milímetros. Essa divisão aqui, do 1 sobre 32, já deu o nosso resultado em polegada milesimal. Só que eu fiz isso daqui à toa, não sei porquê. É uma outra forma, claro, de descobrir a polegada milesimal, mas foi desnecessário nesse caso. Você pega em milímetros e divide por 25,4, que dá o mesmo resultado que a gente viu aqui em cima. Agora para questão 9. Vamos lá, questão 9. Aqui em polegada milesimal, tá? Vamos lá para o zero do nônio, procurar o zero do nônio para a gente poder fazer aquela soma, né? O zero do nônio, ó, ele passou de 1. Ele não passou de uma polegada inteira, certo? Uma polegada inteira tá aqui, não passou. Então a gente vai ter 0 polegadas. Vai ser 0, alguma coisa. Ele passou do 1, então a gente vai ter o 0,1. Só que a gente tem que somar com 0,025 daqui e 0,25 daqui, que vai ser. E o último aqui, esse daqui também considera, porque ele tá alinhado com esse, certo? Então mais o 0,25 daqui, que a gente vai obter 0,75. 0,075. Mais aquele 1 daqui. Então a gente vai ter 0,175. Como tá aqui, ó. Cadê? Questão 9, aqui. 0,075. A gente tem que somar também o nônio. Só que o nônio, ele coincidiu no próprio zero dele. Como ele coincidiu no próprio zero, a gente vai pegar e vai adicionar zero, óbvio. E aí vai ficar 0,175 polegada milesimal ali. Passando para milímetros, temos que multiplicar por 25,4. A gente obtém 4,44 milímetros. Quando a gente passa para polegada fracionária, a gente tem aqui 0,075, que é em polegada milesimal, multiplicando por 128, aquele famoso 128, né? Sobre 128, a gente vai obter 22 dividido por 128, que a gente simplifica por 2, dá 11 sobre 64, polegada fracionária. Última questão aí, questão 10, para a gente encerrar esse vídeo. Vou fazer aqui rapidinho. Ó. Outra questão em polegada milesimal. Vamos lá. O zero do nônio, você vê que ele passou de 3 polegadas, então a gente vai ter 3, alguma coisa. Tá vendo? Já mudou. Antes ele não passava nem do zero, agora ele passou de 3. Então a gente vai ter 3, algo. A gente separa esse 3 e vamos lá pro próximo aqui, para a próxima soma que a gente vai fazer. Tá vendo? Ele passou do primeiro tracinho só, então a gente vai ter 0,025. Para somar com a coincidência. A coincidência do nônio bateu aonde? Bateu no 13, ó, 10, 11, 12, 13, bateu no 13. Se ele bateu no 13, a gente vai ter somando com 0,013. E a gente fazendo essa soma, a gente obtém, ó, o 3 inteiro com o 0,025 mais o 0,013 do nônio. A gente obtém esse valor, 3,038 polegada milesimal.
Transformando para milímetros, multiplica por 25,4, 77,17 milímetros. Pega o valor em milesimal, multiplica por 128 sobre 128, a gente vai ter 389 aproximadamente sobre 128. A gente faz aquele esqueminha de multiplicar por um número, aí eu multipliquei por 3, chegou bem perto. Aí eu subtraí desse valor, ficou 5. E esse valor 3 que eu multipliquei, eu deixei como inteiro. Ficou 5 sobre 128 que já estava aqui, certo? Essa foi a questão 10 e a última questão do nosso trabalho aí de paquímetro. É isso aí, professor. Obrigado pela atenção e eu vou encerrar esse vídeo aqui e daqui a pouco vou estar enviando tudo com o vídeo também do micrômetro, certo? Obrigado, professor.